Olá, bem-vindo a mais um Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Daniel Donda e nesse vídeo eu vou trazer dicas e truques para o exame 70410. Esse é o módulo 5, instalar e administrar o Active Directory. Nesse vídeo nós vamos aprender a gerenciar usuários e grupos. O gerenciamento de objetos no Active Directory pode ser feito de diversas maneiras, através de linhas de comando, através do PowerShell. Nós temos o Active Directory Users and Computers e o Active Directory Administrative Center. Identidades. Identidades são usuários ou computadores. Esses objetos podem ser membros de grupos globais, grupos de domínios locais, e eles possuem diversos atributos que podem ser configurados. Nós podemos configurar atributos como, por exemplo, o perfil do usuário para armazenar o seu perfil no servidor remoto, scripts de logon e criar também a home folder, a sua pasta base. Todas essas informações certamente irão cair na prova. Assim como você deve saber configurar os principais atributos, você também deve saber gerenciar esses tipos de objetos utilizando linha de comando ou PowerShell. Um bom exemplo é esse comando do PowerShell para fazer a troca de senha para usuários. Nós podemos automatizar a criação e facilitar o gerenciamento diário dos objetos do Active Directory usando a linha de comando, como por exemplo os comandos do DS. Nós temos o DS para usuários, computadores, grupos. Então, nós podemos usar o DS Add para adicionar objetos. Então, DS Add User adiciona usuários, DS Add Group, grupos ou unidades organizacionais. O mesmo se repete para todos esses comandos, onde nós temos o mod para modificar, move para mover, o RM para remover, DS Query que faz buscas no diretório e o GET que exibe informações sobre objetos do diretório. O CSVDE e o LDIFDE permitem a exportação e a importação de objetos em massa. O CSVDE trabalha com arquivos separados por vírgula, enquanto que o LDIFDE tem todas as suas características de criação em arquivos .ldf. Porém, ambos têm o mesmo conceito de exportar ou importar objetos em massa no Active Directory. Na tela estão alguns dos comandlets do PowerShell para trabalhar com contas de usuário. Você não precisa decorar esses comandos, basta apenas conhecê-los. Grupos. Grupos podem ser de distribuição e de segurança. Lembrando que grupos de distribuição não possuem SID, não podem ser dadas permissões a esse tipo de grupo. Apenas para grupos de segurança, grupos que possuem identificadores, e esses podem ser usados também para fornecer permissão e para participar como grupos de e-mail. Na tela, novamente, nós temos uma série de comandlets para a criação, para o gerenciamento de grupos de usuários utilizando PowerShell. Você não precisa decorar, basta apenas conhecer os principais comandlets. Contas de computadores. Contas de computadores no Active Directory é um objeto que possui senha e faz a sua autenticação. Então, nós precisamos sempre fazer o gerenciamento desses tipos de objetos. Você pode ser cobrado a respeito de fazer um reset nas contas de domínio que perderam, por exemplo, uma sincronização ou já não podem mais efetuar logon. Dos comandos que estão apresentados, os dois não exigem reiniciar. O nltest e o netdom não exigem reiniciar os servidores. E ambos servem para fazer um reset, assim como o dsmode e o comando invoke do PowerShell. Outro comando muito importante no gerenciamento de computadores é que aonde os computadores são criados é um container que não aceita a criação de GPOs. Se você for automatizar o processo para fornecer políticas para computadores e você quer criar os computadores numa determinada unidade organizacional específica, você pode redirecionar a criação de computadores com o comando redir cmp. O mesmo você pode fazer com usuários, tá? Redir usr. Na tela nós temos alguns comandlets do PowerShell para contas de computador. Vamos conhecer alguns dos métodos de criação de objetos no Active Directory.
No computador que possui o Active Directory instalado, eu vou abrir o prompt de comando e vou executar alguns comandos padrões para o gerenciamento de identidades, tarefas diárias. Por exemplo, o primeiro comando que eu vou usar é o comando net user administrator password. Eu vou trocar a senha do administrador. Esse mesmo comando permite você criar objetos também do Active Directory. Você pode criar como usuários utilizando o comando também netuser, fornecendo uma senha, e usando o comando add. Ou você também pode usar o comando dsadd. O comando dsadd permite você criar objetos no Active Directory. Por exemplo, dsadd user, Carol, cn users, dc igual contoso, dc igual com. Nós acabamos de criar um objeto através do comando dsadd, que ele permite adicionar objetos como usuário, computadores, grupos. Nós podemos usar a interface gráfica. Vamos abrir o Active Directory Users in Computers para criar um objeto. Por exemplo, vamos criar um objeto chamado Susana, um usuário chamado Susana Donda, e o nome de usuário, susana.donda, no domínio contoso. Podemos fornecer uma senha temporária, marcar a opção que o usuário deve mudar a senha no próximo logon. Para alguns casos especiais, o usuário não pode mudar a senha nunca expira e a conta pode estar desabilitada, caso o usuário ainda não esteja trabalhando. Podemos criar uma unidade organizacional e ela deve refletir, por exemplo, a estrutura organizacional da nossa empresa, ou com base geográfica ou departamental. Nós podemos selecionar objetos no Active Directory e movê-los. Uma informação de que eu posso ser afetado por políticas quando eu modifico objetos dentro de determinadas unidades organizacionais. Usuários que não possuem senha não podem estar habilitados. Nós podemos definir uma senha temporária para esse objeto e marcar que ele precisa mudar a senha no próximo logon. Agora nós podemos clicar com o lado direito e habilitar esse objeto. Outra ferramenta que nós podemos utilizar para fazer o gerenciamento de objetos do Active Directory é o Active Directory Administrative Center. Nós podemos mudar o modo de visualização e expandir o nosso domínio para trabalhar de uma maneira mais similar ao Active Directory Users in Computers. Nós podemos criar também objetos numa interface muito mais amigável, muito mais completa. Nós podemos definir alguns parâmetros como horários de logon, aonde ele pode fazer o logon e outras configurações adicionais, tudo em uma só tela. Basta clicar em OK e nós já criamos um objeto. Você pode ser cobrado também sobre como fazer a importação de arquivos em massa. Nesse computador, eu tenho um arquivo que possui um LDF e vários tipos de objetos, como unidades organizacionais e usuários. Você pode importar esse arquivo e todas as suas informações usando o comando ldf.
de menos "i" de import menos "f", apontando o arquivo. Nesse comando, eu acabei de importar 14 objetos no Active Directory. Ainda no Active Directory, eu posso clicar com o lado direito nas propriedades de um usuário e fazer algumas configurações, por exemplo, de perfil. Esse usuário, por exemplo, ele pode armazenar o seu perfil num computador remoto. E você também pode ser questionado sobre configurar a home folder. Quando você clicar em aplicar, você vai substituir o username pela variável do usuário em questão. Quando o usuário fizer logoff, ele vai criar nesse computador remoto, na pasta perfil, o seu perfil e vai utilizar nesse computador remoto, quando ele usar o Z2 ponto, a pasta home para a sua pasta Daniel Donda. Com o lado direito, nós podemos criar também grupos de usuários. Grupos de domínio local eu crio com base em acesso a recursos. Por exemplo, Printer Color. E eu posso criar, então, grupos globais com base em funções. Um grupo pode ser membro de outro grupo. E usuários podem ser membros de grupos. Nesse caso, a conta do usuário Daniel Donda está dentro do grupo diretoria, que está dentro do grupo Printer Color. E para esse grupo, eu vou fornecer ou conceder permissão a recursos. Isso se chama AGDLP, Account dentro de um grupo global dentro de um grupo de domínio local e esse grupo de domínio local com acesso a recursos.